Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ox Informa. E no Ox Informa dessa noite ele está muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde emocional e a saúde física e qual é a relação entre as duas. Segura que eu quero ver! Muito boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ox Informa. E olha só que legal, temos aí novamente o Edson. Edson, seja muito bem-vindo a essa noite sensacional, noite de terça-feira fria no Rio Grande do Sul, que é uma barbaridade. Seja bem-vindo, Edson! É verdade, muito boa noite. É verdade, tá um gelo realmente, né? Inclusive nós vamos falar sobre frio e sobre a noite gelada também, em alguns assuntos de amanhã, né? Então espero que também amanhã, não sei se espero que esteja frio amanhã, mas a gente vai citar algumas coisas, né? Mas se a gente resistir, né? Se a gente resistir a tudo isso, se a gente resistir... Né? É possível que a gente resista, a gente é forte, né? Que legal, que legal. Hoje a gente então vai falar, né, Edson, sobre a saúde emocional e a saúde física e qual é a relação dela, né, sobre tudo isso. Eu gostaria que tu começasse, Edson, falando um pouquinho para nós como é que costumeiramente, assim, através da tua experiência aí de mais de 25, mais de 30 anos lidando com essas questões aí, como costumeiramente as pessoas tendem a lidar com isso, se é de forma separada ou não, se achar que a saúde física não tem nada a ver com a emocional, vice-versa. De um tempo, eu sempre gosto de citar uma frase que, modéstia à parte, veio do meu coração, que é: vida saudável é uma questão de escolha, né? E isso tem muito a ver exatamente com esta tua pergunta do por que as pessoas acabam procurando realmente obter mais saúde, etc. Porque as pessoas têm uma frase que diz, né? O pessoal comenta aí na televisão, né? O mundo foi feito de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. E eu sempre digo, escrevi no meu livro em Avalanches de Abundância, que está aqui atrás, inclusive, né? Que não são somente as escolhas, né? A vida saudável ela é feita de escolhas e decisões, né? E essas decisões, porque é uma das coisas que eu sempre falo também, uma escolha não determina uma decisão, mas uma decisão determina uma escolha, né? Então as pessoas hoje, antigamente até tinham mais dificuldade, mas hoje tem um certo ambiente onde as pessoas começam a correlacionar isso, né? Eu escrevi um artigo chamado Cura das Emoções, né? Eu gostaria de partilhar um pouco ele nessa nossa live de hoje, né?
porque elas têm tudo a ver com essa relação com a atividade física, com o físico em si, em relação ao emocional, né? Então, vamos começar assim com a mente, a nossa mente, nossa alma, é como que o portão onde o menino estava com uma raiva muito grande, né? E aí o pai disse assim, vai lá, meu filho, e prega um prego naquele portão lá de madeira. E toda vez que tu tiver raiva, tu vai pregando um. E a semana passou, tinha tinha muitos pregos, né, pregados naquele portão. E aí até que o pai disse assim, agora, filho, tu vai lá e tira todos os pregos que estão ali. E ele foi e tirou. E o pai pergunta, como é que ficou esse portão? Né? E o filho viu assim e disse, puxa vida, ficou com vários buracos, né? E o pai disse, então, são as feridas da mente e as feridas da alma que ficam no dia a dia que a gente vive. E é uma das coisas que eu acredito profundamente, falo para as pessoas que a gente atende, que o ser humano ele só será inteiramente saudável se corpo, alma e espírito estiverem não só em equilíbrio, mas eu gosto de falar em harmonia, né? Isso porque, como a gente é corpo, alma e espírito, essas três esferas, elas precisam estar realmente harmoniosamente equilibradas, né? Para usar as duas palavras, para se ter uma saúde realmente forte, produtiva e duradoura, que são as coisas que a gente tenta buscar com as pessoas e acaba realmente acontecendo, né? Seria de pouco valor, mas muito pouco valor, né, se a gente tivesse somente uma saúde física, mas também não houvesse uma libertação do mundo psíquico, né? As feridas que podem ser abertas por traumas, ressentimentos, né, que vão provocar más recordações da vida, que às vezes vão se manifestar com muita força, né, fazendo a gente reviver momentos de medo, tensão, ódio, angústia, abatimento, né, que faz com que a gente retraia-se na maneira da gente lidar com as coisas, né? O que muitas pessoas hoje precisam entender é que tudo inicia no pensamento, né? É muito comum, inclusive, Felipe, as pessoas confundirem isso. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas acham que a depressão, que inclusive foi um assunto comentado na última live, não sei se você lembra disso. Né? Lembro. As pessoas acham que a depressão, por exemplo, inicia pela emoção, ou seja, a pessoa se sente triste e por isso ela pensa em como acabar precocemente com a vida. Muitas pessoas acham isso, mas é um equívoco. Tá? Na verdade, o que acontece é que a tristeza, considerando esse caso, ela é algo gerado pelo pensamento destrutivo da vida. Então, tudo inicia no pensamento. É o pensamento que é do pensamento que se origina a emoção. E a emoção gera um comportamento. Né? É a semente, né, Edson? É a semente, exatamente. É a semente. Não adianta imaginar que o limão está lá na ponta do limoeiro, lá sem antes ter tido a sementinha lá, a raiz que gerou tudo aquilo. Perfeito, é isso aí mesmo, né? Porque uma certeza da vida, Felipe, que eu escrevi no livro, inclusive, é que o semelhante atrai semelhante. Né? O nosso pensamento vai atrair a realidade do conteúdo que a gente está vivendo. Né? Pensamentos de abundância vão atrair abundância, pensamentos de carência vão atrair carência, pensamentos de tristeza vão atrair tristeza, pensamentos de saúde vão atrair saúde. Né? Então, isso depende muito daquilo que a gente está vivendo. Né? Então, a nossa vida ela será na mesma proporção dos nossos pensamentos. Né? A vida que a gente leva hoje, ela é criada por nós e não pelas circunstâncias da vida. Né? Tem, inclusive, uma frase de Henry Ford
eu achei muito sensacional pela vez que eu li, e por isso que é uma das frases que contei no livro, que diz o seguinte: se você pensa que você pode, ou pensa que você não pode, de qualquer maneira você está correto. Né? Então, isso mostra que o ambiente em que a gente vive é que gera nossos pensamentos. Como eles geram nossas emoções, e as nossas emoções geram nosso comportamento, é esse comportamento que a gente vai ter que vai tirar uma atitude. E, por fim, vão gerar os resultados que a gente tem. Né? Então, o que eu sempre digo, é uma das perguntas que tem lá, né? O que fazer então? Se os nossos pensamentos determinam o que somos, e eles são influenciados pelo ambiente que vivemos, é preciso, então, modificar o ambiente onde a gente está. E, com o tempo, essas nossas emoções se modificam, nossos comportamentos melhoram, nossos resultados, então, se tornam resultados de sucesso em qualquer área da vida. Né? Então, como eu citei antes, os 3 pilares, corpo, mente e espírito, precisam estar em harmonia, concordância, entendimento, combinação, coerência, para se obter realmente uma saúde forte, produtiva e duradoura. É como o alicerce de uma casa, que se não estiver bem fundamentado, a construção do prédio não é segura e com certeza se finda no fracasso. Né? Então, pegando esse gancho da saúde mental, a gente traz agora a questão do corpo, ele foi feito para o movimento. Né? Então, isso mostra que o exercício físico ele é fundamental para o funcionamento metabólico. Porque uma máquina que não entra em movimento, ela enferruja. Né? E com o tempo vai ficar sem utilidade. Por isso, uma pessoa que passa o dia na frente da televisão, do computador, sentada, ela será premiada, cedo ou tarde, com uma enfermidade. Né? Porque o bem ou mal, né, Edson? A sintonia ali tá dentro dessa frequência, né? E a rádio só consegue absorver se tá no 96.7 aquele estilo de música, né? Aquele estilo de narração, aquela programação, né? E mais daquilo vai vir, né? Exatamente. Quando a gente fala em mente, por exemplo, a gente fala em 2 níveis. A gente fala no emocional e a gente fala no conhecimento. Né? A emoção é uma experiência subjetiva, ela está associada a temperamento, personalidade, motivação, seja para qualquer coisa, lidar com estímulos ambientais, seja para comunicar informações. As emoções elas apresentam diversos componentes adaptativos ao comportamento social, sendo cruciais inclusive, para a nossa sobrevivência. Né? Já o conhecimento, que é o ato de conhecer, é saber sobre algo através de informações, né? Por exemplo, as pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Elas são o sujeito do conhecimento. Essa live, e a de amanhã e de quinta e as outras que a gente fizer, são os objetos desse conhecimento. E esse conhecimento só será representado objetivamente por aquilo que você entende das coisas que estamos abordando aqui. Por isso que controlar os pensamentos, as emoções, elas precisam ser treinadas diariamente. O espírito é realmente aquele princípio imaterial, é a essência, é a alma que participa de tudo isso. Né? Quando esses 3 pilares eles estão desorganizados, são formados fatores emocionais e ambientais que vão provocar uma alteração no funcionamento do sistema nervoso, que regula as funções automáticas do nosso organismo, né? Como, por exemplo, a frequência cardíaca, a gente tendo essa desorganização nesses 3 pilares, a frequência cardíaca aumenta, todo o processo todo o processo metabólico, a digestão. As pessoas ficam com certas dificuldades, né, até mesmo nesse sentido. Né? Constipada, né? E querendo ou não, né, Edson, isso só por experiência de ver algumas pessoas próximas, né? Muitas vezes isso daí é desencadeado no físico, mas é porque o emocional, ele não foi tratado em nenhum momento e ele deu um sinal
Ele deu 2 sinais, ele talvez passou, se leu anos e anos dando sinais dos quais as pessoas não é nem ignoraram, mas talvez não sabiam codificar ou nunca prestaram atenção, nunca ouviram aquilo que o corpo e nem a mente tinham para lhes dizer. E aí o corpo, numa reação até instintiva de sobrevivência, disse, olha, já que tu não ouviu das formas como eu tentei até esse presente momento, então vou te dar uma constipação, vou te dar alguma coisa um pouco mais grave, porque daí tu vai ser obrigado, então, a parar e a me cuidar, a me ver, prestar atenção em mim. Na verdade, exatamente, a enfermidade, ela é um sinal, realmente é isso mesmo, né? Felipe, tem tem um som aí, uma voz feminina aí no fundo? Ah, eu acho que tem. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar. Peraí. Não sei se está só em mim aqui, mas... Vamos ver. Agora tu consegue ouvir só? Deixa eu ver. Agora não estou mais escutando. Não, ainda está aí no fundo ainda. Pode falar em português. Quando tu pensa numa semana, por exemplo, pensa nessa última semana que teve. Tu consegue ouvir agora? É isso que eu gostaria de me contar. Tá ainda no fundo aí. Deixa eu ver, acho. Eu não sei, pode ser aqui. É só eu que estou escutando? Ou tu não está escutando, por exemplo, né? Não. Não, tá. Bom, tudo bem, tranquilo, vamos tocar. Então, exatamente, a enfermidade é um sinal. E todas as experiências que a gente vive, elas vão mudar a maneira de personalidade, né? A maneira da gente que age, né? A gente pode, por exemplo, atravessar por momentos de enfermidade, mas eles não podem, a gente não pode permitir que eles se tornem permanentes. Isso realmente é muito ruim. Muitas vezes, inclusive, o exame clínico, ele não as evidências corporais, ele precisa acessar a parte mais escondida do inconsciente, onde pode estar as respostas para o diagnóstico. Né? Por isso que eu digo sempre que os profissionais de saúde, eles precisam compreender o ser humano de uma forma integral, né? Que pode ser empregada para qualquer tipo de sintoma, seja físico, emocional, psíquico, profissional, relacional, comportamental, social ou familiar. Né? A gente tem o sistema límbico, que está situado lá na superfície medial do cérebro, que é a unidade responsável pelas emoções e comportamentos, e por sua vez pode ser desencadeado várias situações crônicas, né? Artrite, asma, rinite, enxaqueca, gastrite, aquilo que nós estávamos falando antes, né? Todas essas coisas, elas vão ser muito prejudiciais se nós não tivermos um emocional equilibrado, né? Então, isso tudo vai promover um processo físico, né? Então, com certeza, o emocional ele tem uma relação direta com o físico, né? O surgimento desses sintomas, eles vão depender e variar por por 3 fatores. O estilo de vida, a herança genética, que não passa de 30%, né? E os fatores psicoafetivos, né? Que estão baseados, se a gente pudesse fazer 2 fatores, que seriam o estilo de vida e a herança genética, porque a psicoafetividade estaria aí no estilo de vida. Então, a herança genética vai de 25% a 30%, no máximo. Né? O estilo de vida, sim, ele vai de 70% a 75% da nossa vida. Né? Eu tinha anotado isso também. Tem uma frase que eu também li, coloquei no meu livro, que diz assim: nós não somos seres fragmentados, mas somos seres únicos, integrados, que precisam de uma renovação mental,
uma cura interior, cura das lembranças, das emoções desagradáveis, de uma libertação de sentimentos e ressentimento, rejeição, autopiedade, vitimismo, depressão, culpa, medo, tristeza, ódio, desvalorização de si próprio, né? Eu tenho um trecho bíblico lá em Romanos capítulo 12 que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar sobre as coisas. É muito comum, Felipe, numa doença, pessoal que está nos assistindo aí, quando se pensa em um sintoma físico, tratar apenas a região, um órgão afetado, né? Sem pensar em toda a experiência vivida que culminou no que a pessoa sente no corpo. Né? Trata-se apenas o fígado, o estômago, o intestino, mas muitas vezes não se faz relação com a alimentação gerida, muito menos com as emoções, pensamentos e comportamentos. Normalmente é busy. Não se gera uma possibilidade, né, Edson, dessa... O que eu vejo, assim, nesses momentos, principalmente, né, mais, assim... delicados, né? Talvez é onde a gente consiga ouvir com mais força, mas o nosso corpo, ele pode não parecer, mas ele faz parte da gente, né? E ele conversa com a gente, né? E ele tem uma inteligência que, enquanto a gente está conversando aqui, existe uma série de processos acontecendo sem necessariamente a gente estar consciente para isso, né? Então, ele está acontecendo no automático. E muitas vezes a gente não presta atenção no que o corpo tem para nos transmitir. E aí a gente vai acumulando pequenas centelhas, que são pequeninas, né? Mas ao longo de um certo tempo... Isso que tu fala ali é muito claro quando a gente fala em estresse, né? O estresse é o maior desencadeador de enfermidades, né? 90% das nossas enfermidades tem o estresse como a faísca, né? E tem a relação direta de todas essas coisas, elas vão nos levando para uma situação, por exemplo, que a gente chama de estresse crônico, que é diferente do agudo, né? O estresse agudo, inclusive, ele é muito benéfico, né? Agora, o estresse crônico, ele realmente é um problema muito sério, né? As pessoas vão acumulando as coisas, como tu mesmo falou aí, né? Vão acumulando, vão fazendo com que... E às vezes as pessoas não externam o que estão pensando, né? E acabam realmente saturadas de problemas, né? É verdade. Todas essas respostas fisiológicas, elas podem ser moldadas pela experiência, pela cultura que a gente tem. Porém, em essência, o que se consegue é disfarçar as manifestações externas das emoções, né? Por exemplo, na raiva, quando o sangue flui para as mãos, os batimentos cardíacos aceleram-se, né? Os hormônios, como a adrenalina, eles são liberados, disponibilizando uma energia suficientemente forte para uma atuação vigorosa, né? Quando a gente entende a fisiologia das coisas, né? Já no medo, o sangue flui para a parte inferior do corpo. Isso acontece para uma eventual fuga, né? Né? Então, tudo isso tem as propostas, as respostas, melhor dizendo, fisiológicas em relação a tudo isso, né? Na tristeza, por exemplo, a função fisiológica principal é propiciar um ajustamento, uma grande perda energética, o que baixa, então, o metabolismo. Por isso que a pessoa se retrai, né? Porque se a pessoa fica introspecta, né? Lamentando uma perda, captando, por exemplo, as consequências, né? De como vai reiniciar o processo, né? De quando a energia voltar. Então, tudo isso tem uma resposta, né? E o funcionamento do nosso consciente e inconsciente, no subconsciente, ele resulta na qualidade de vida que a gente vai ter.
né? Então, tudo isso vai gerar, né, vai ter como resposta se será boa, quando nossos sentimentos, nossos pensamentos, quanto mais qualidade eles tiverem, será melhor, né? Quando a gente cuida da qualidade dos nossos pensamentos diários, que guardamos em nossa mente subconsciente, e também a consciente, a gente vai tornar mais equilibrado emocionalmente, né? E o contrário vai ser também, o corpo físico sempre vai ter problema, né? Ele vai gerar esses problemas aí, né? O nosso subconsciente, lá no subconsciente, eles são armazenados todas as informações contidas em nossos pensamentos. Se tivermos bons pensamentos, teremos então uma boa qualidade de vida. Mas se nossos pensamentos estiverem carregados de negatividade, nossos sentimentos serão negativos. Agora, interessante, eu não sei se tu sabe isso, mas é uma coisa que eu coloquei lá no livro, que a mente humana produz em torno de 50 mil pensamentos por dia. Só isso? 50 mil pensamentos por dia, diferentemente, carregados de emoções e sensações. Agora, pasme, Felipe, eu não sei se tu sabe esse dado, tá? Mas somente 5% desses 50 mil pensamentos são positivos. Caraca! Pelo contrário, se tu for fazer qualquer atividade, vai se a gente pensar, a cada um desses estímulos, olha só, cada um desses estímulos, a cada dos 50 mil, são projetados uma imagem no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele desconhece, né, se você está pensando mal de alguém ou se você está pensando sobre uma determinada situação. O nosso subconsciente, ele apenas vai entender e armazenar a informação. Isso significa que se os nossos pensamentos diários e conscientes eles forem harmoniosos, pacíficos e positivos, nossa mente inconsciente vai responder criando harmonia, situações construtivas em nossa vida, pois o subconsciente não conhece possibilidades, ele tem apenas o poder da execução. Então é importante que quando a gente traz a mente, o subconsciente aqui, que ele é capaz de realizar, ele também é capaz de gerar a cura de algumas enfermidades que a gente tem. Né? Por isso que eu digo sempre, a saúde é a maior riqueza da vida, porque depende muito daquilo que você está gerando na sua mente. Desses 50 mil pensamentos que a gente tem por dia, porque a maioria das pessoas elas têm 5% somente de geração de pensamentos positivos. Então, é importante que a gente possa trabalhar a transformação de velhos padrões e crenças, de pensamentos, limpar aquilo que foi ruim, né, e dar a possibilidade para que algo bom e novo aconteça. Para vivermos bem, não precisa necessariamente. Tem muita gente que gasta energia boa com reclamações e lamentações inúteis. Eu acho que você sabe disso também, né? E é interessante até quando a gente fala em reclamações, porque quando a gente clama, a gente está dizendo que está pedindo insistentemente por alguma coisa. Então, quando a gente reclama, a gente está pedindo que coisas ruins aconteçam novamente. Né? Então, eu vou repetir aí. Clamar quer dizer pedir insistentemente que algo aconteça. Portanto, reclamar é clamar que coisas ruins aconteçam sempre, novamente. Então, não é possível que a gente viva reclamando das coisas, né? Coisas ruins vão acontecer sempre, né? Tem um amigo meu, psicólogo, que ele diz assim, né? Nada é tão bom que não possa piorar.
É exatamente isso. A gente tem que estar preparado para as coisas piorarem. Né? Porque os problemas, eles acontecem. Tudo depende de como a gente lida com eles. Né? Eu não sei tu, Felipe, mas eu sou da tipo de pessoas que não gosta muito de ficar do lado de pessoa que está sempre reclamando, sempre justificando coisas, entendeu? Né? Pois eu entendo que cada um de nós é livre e tem o poder de decidir o que deseja atrair para si. Se eu estou do lado de alguém que está reclamando sempre, que está repetindo sempre a mesma coisa, eu vou ser influenciado por isso. Né, de uma forma ou de outra, né? Então é importante que a gente também tenha essa consciência, né, de que a gente trabalha com repetição, né, e o nosso subconsciente vai entender isso, que quanto mais a gente falar, mais a gente pensar coisas boas, né, maior será o poder adquirido. Então, esse exercício só para a gente apertar os motores, a gente vai eu arrisco a dizer, Edson, que talvez seja por isso que a gente... eu arrisco a dizer que tu também, tá? Mas eu vou falar só por mim, tá? Mas que a gente sinta algo tão bom, tão especial e tão diferenciado quando a gente convive com criança, porque a criança, de certa maneira, ela vem com nenhum desses gatilhos pro lado não bom armados. Geralmente quem arma isso daí para ela, para a criança, né, são os adultos, né? Por medos anteriores, por angústias anteriores, por impossibilidades próprias que eles acabam projetando na criança, né? Mas se a gente convive um pouco mais com a criança, a gente vê assim como tudo é oportunidade, né? Como tudo é oportunidade para aprender, para se desenvolver, até mesmo uma queda, seja aprendendo a andar de bicicleta, ou seja até mesmo aprender a caminhar, né? Tudo é motivo para aprendizado, para levar aquilo ali ao máximo, a levar o corpo, a levar a mente, a aproveitar aquilo da melhor forma. E aí eu me pergunto assim, por que a gente acaba deixando com que isso fique para trás, né? Algo que é tão especial, né? Isso nos torna tão, assim, torna a nossa espécie, né? Os seres humanos, assim, tão diferenciados, tão especiais. E até quando a gente começa a cuidar também os animais, né? Os animais têm muito disso, né? Eles não têm esse negócio de, sei lá, um cachorro, por exemplo. Urinei onde é que não era para urinar. Ele não fica com remorso, ele vai lá e urina depois de novo. E outras coisas. Mas parece que nós, assim, os seres humanos, a gente tem que empilhar uma série de coisas para daí poder ser feliz, para daí poder ter algo que nos diferencie na sociedade, seja um diploma, seja um carro, seja uma casa, seja falar bem, seja falar 3, 4 línguas, seja viajar. Então, como a gente coloca a nossa saúde emocional em xeque e como a gente torna essa saúde emocional, por certo, difícil de ser conquistada, porque antes o que era tão simples de ser feliz, a gente torna um caminho tão tortuoso. E depois ter que reverter isso daí exige um trabalho e exige um empenho, talvez muito maior do que foi aquele de perder tudo isso ao longo do caminho, não é mesmo? Perfeito. Tu sabe que todo sentimento de incapacidade, ele vai ficar armazenado no subconsciente e vai impedir com que a pessoa realize algum aspecto na sua vida. E quando a gente identifica essa negatividade que nos limita, que está lá no subconsciente, a gente limpa esse sentimento de incapacidade e o transforma em algo positivo. O córtex pré-frontal, ele é ativado devido a um estímulo capaz de causar uma avaliação positiva. Se esse estímulo atrativo ele pode ativar seletivamente uma região do cérebro, então, pergunto, é possível avaliar que a ativação seletiva dessa região do cérebro pode ocasionar que um estímulo seja positivo também. Então, e tu estava falando uma coisa bem interessante aqui, da criança. Quando a gente nasce, a gente é muito mais do que um corpo físico, né? A nossa mente é vazia de preconceito,
de amarra emocional. E a gente vai passando com o tempo, vai adquirindo conhecimento, não só através da escuta, mas principalmente através da prática corporal das pessoas que nos rodeiam. A gente reproduz, Felipe, através da imitação. Tá? Nós vamos... essas pessoas que nos rodeiam, tá? Sejam família, amigos, etc., escola, eles vão nos proporcionando informações e vão gerando crenças através do hábito. E o hábito é uma das bases do comportamento, né? É interessante que a gente vai falar muito sobre isso aí, né? No nosso terceiro, se eu não me engano, no nosso terceiro encontro dessa semana, vai ser na quinta-feira, que a gente vai falar como a gente pode mudar hábitos, né? Então, o hábito é uma das bases do comportamento, mas ele está relacionado junto com as crenças que a gente já teve. E a imitação, a gente entende ela não somente como uma expressão física, mas também como uma expressão do pensamento. Se as pessoas que nos rodeiam, elas têm medo de algo, expressam esse medo de tal forma, a criança, por exemplo, ela consegue ouvir, ver, sentir, experienciar esse medo, ela vai armazenar isso no seu subconsciente e vai perceber isso como uma crença real, né? E vai limitar a sua força de pensamento, preenchendo a sua mente com impulsos negativos que vão destruir realmente toda e qualquer possibilidade de uma definição de propósito. Então, quando a pessoa ela sabe que ela está acima do peso, e ela precisa fazer um exercício físico, ela precisa ir além, tudo vai depender dessas crenças que ela tem junto de si, né? Então, isso faz todos os hábitos, com exceção de o hábito de um propósito definido na vida. Uma coisa que eu escrevo no livro, né? Eles podem levar a uma perturbação mental, a alienação. E a alienação, ela não está apenas vinculada ao medo, mas também ao apego. E a gente se apega a muitas coisas. As pessoas se apegam a situações muito confortáveis, né? É o que a gente chama aquela zona de conforto, né? As pessoas se apegam muito a isso. Hoje não vou por causa disso, hoje não faço isso por causa daquilo, né? A questão da água, né? Quando tu escreveu lá, né? Prepare o seu caderno, pegar a sua caneta e o copo de água, né? E as pessoas hoje, aqui, ó, minha água aqui, ó, essa garrafa da minha água, né? Quando eu digo que eu bebo mais ou menos uma garrafa e meia dessas, as pessoas ficam, mas como é que é possível e tal, né? Que a gente vai falar sobre a água amanhã, inclusive, eu vou citar que a gente sobre os três erros, né? Que comumente a gente tem, né? Então, o medo e o apego, elas são forças emocionais potencializadas. Elas têm o poder de diminuir drasticamente o poder da vontade. E sem isso, nada mais que possa sustentar aquela definição de propósito. Por isso que as pessoas acabam desistindo das coisas, né? Então, se a gente está se apegando a alguma coisa ou alguém, a gente tem que entender, determinar o que é que isso está me bloqueando, né? A gente tem que mudar hábito, tem que... porque, como eu disse, eles são a base da criação de novos comportamentos e a gente tem que reconhecer essas situações, né? A própria questão, né, Edson, de ter que mudar nesses últimos tempos é a forma como a gente trabalha, a forma como a gente encara a vida, a forma como encaramos a questão de ter sucesso, né? Que até bem pouco tempo atrás o ter sucesso era muito associado a coisas externas, né? E de uma hora para outra nós fomos pegos e a duras penas ou a um tapa na cara, assim, sem luva, sem nada, a entender que o sucesso é tu poder ter
capacidade e possibilidade no teu corpo, na tua mente, para poder se agir em um determinado ambiente do qual tu não estaria preparado normalmente, né? Que eu acho que ninguém estava, né? Pelo menos dos últimos 100 anos aí, a isso que a gente viveu. E quanto mais a gente tem o corpo ao nosso lado, quanto mais a gente tem a mente ao nosso lado, quanto mais a gente tem o espírito, mais tem Deus no coração, mais a gente está em comunhão com aquilo que é para sempre e que está disponível, que é a harmonia de uma natureza como um todo, entender que a gente faz parte disso tudo, né? Até quando tu comentou sobre a criança, me veio à cabeça, assim, eu associo muito criança, e até eu lembro muitas vezes quando eu era pequeno também, criança parece um agente quase que da CIA, né? Porque a capacidade que tem tá limpando, tem alguém falando alguma coisa lá na sala, ela tá aqui assim e tal, o pai ou a mãe falou alguma coisa que não é, opa, tá mentindo aí, pai. Não, é verdade. Então, a gente quando é criança, a gente consegue estar ligado em tudo e a gente tá muito puro para tudo, né? E que nem tu falou, eu acredito assim, demais, que o ambiente, ele torna as coisas mais possíveis ou menos possíveis. Que um ambiente, quando ele é muito limitador, ele torna uma pessoa limitada. Quando é um ambiente que gera possibilidades, que faz com que um acredite no potencial do outro, um incentive o outro, vai gerar uma pessoa também igualmente diferenciada. Quando a gente diz em zonas de conforto, em mudanças de hábito também, esse daqui para mim, eu não sei para ti, mas pelo menos para mim, é um ambiente que não é assim familiar. E mesmo assim eu estou me desafiando, porque eu pensei assim, eu não posso fazer com que o meu pequeno sucesso seja inimigo do meu grande sucesso, né? Então, se eu tenho algo a transmitir, se eu tenho algo que é maior que eu vou deixar essa vergonha, esse medo de exposição e esse algo novo que me intimida, vamos com medo mesmo. Azar, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E até que nem a gente estava comentando no começo, até no bastidor, antes de entrar ao vivo, eu acho muito legal e muito interessante essa possibilidade que a gente está criando entre nós de fazer esses eventos ao vivo, porque se caso a gente pense ou fale ou argumente de uma forma do qual depois a gente pensa assim, puxa vida, mas eu acho que isso que eu falei não é interessante ou não é legal, ou eu não gostaria mais de aplicar na minha vida, a gente não precisa cortar o vídeo, editar o vídeo, botar uma música ou fazer qualquer coisa. A gente pode trabalhar direto na gente, em quem transmitiu isso. Então a gente tem mais possibilidades para evoluir, para refletir e para cada vez transmitir e também viver isso de uma forma diferenciada. Não, perfeito. E isso tudo tem uma questão de comprometimento, né? Inclusive, tu deu uma boa noite para o César ali. O César é aquele psicólogo que eu te falei. Era ele. É o César, é um grande amigo, né? E tu sabe que esse comprometimento, ele precisa ter... todas as pessoas têm objetivos na vida. Né? Todas, 100% das pessoas. Né? Então, é preciso se comprometer com esses objetivos. E esse comprometimento de fazer com que as coisas deem certo, ele deve ser afirmado e reafirmado todo dia. Né? Mesmo que esses dias não sejam tão bons como a gente gostaria que fosse. Os obstáculos, eles vão sempre aparecer, né? Isso precisa ser entendido como algo positivo. Olha só, as pessoas olham os obstáculos, as dificuldades, muitas vezes com algo negativo, mas eles são positivos. É que nem numa corrida de obstáculos, a pessoa precisa passar para chegar em primeiro lugar lá. Né? E mesmo que a pessoa caia ou derrube um obstáculo, ela pode continuar o seu processo. Né? Então, o que vale uma conquista se a gente não tem um desafio? Né? É verdade. Então, os obstáculos, eles se tornam visíveis quando a gente quer mudar eles. Né? Então, quando a gente estava falando sobre zona de conforto, a saída da nossa zona de conforto nos faz olhar para as possibilidades. E isso que tu estava colocando ali também, quando nós estávamos iniciando, né?
É exatamente isso. A gente olha para as possibilidades de um modo mais amplo e abrangente, né? Quando o nosso propósito está definido, as nossas potencialidades elas são mais acentuadas. E as nossas habilidades elas se tornam e se mostram mais dinâmicas. Né? Existe uma eficiência maior também. Né? É preciso que a gente tome o poder de Deus que está dentro de nós. Né? A gente se autodetermine e ser bem-sucedido nas coisas que a gente se propõe. Né? Que a gente se liberte daqueles medos, mágoas, ressentimentos que a gente teve na vida, e isso faz parte. Né? A gente não pode se alienar das coisas. A gente tem que definir um propósito, melhorar nossa autoimagem. Né? Nossa autoimagem, a gente vai trabalhar também nelas em relação lá no terceiro. Né? A gente precisa amar sem amarras. Né? A gente precisa escolher ser o melhor naquilo que a gente faz. Né? O caminho da realização, do sucesso, da prosperidade, da abundância, em qualquer área da vida, ele vai estar aberto para nós e a gente vai poder avançar cada vez mais numa busca de uma saúde produtiva, duradoura e forte. Né? A maioria das nossas enfermidades e sofrimentos, elas podem ter a sua causa, isso tudo que a gente falou, nos distúrbios emocionais. E como o contrário também é verdadeiro. Os padrões emocionais, eles vão desde atenuar ou eliminar esses desequilíbrios. Né? O resfriado, por exemplo, isso eu falo no meu artigo, a cura das emoções. O resfriado, ele se promove quando o corpo não chora. A dor de garganta acontece quando não é possível expressar as aflições. O estômago se fecha e arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes se instala quando a solidão machuca. O corpo engorda quando a insatisfação reina. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando a vida perde o sentido. As unhas se quebram com facilidade quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando se deixa de ser criança. A febre se manifesta quando as defesas destroem as fronteiras da imunidade. A alegria só aparece quando o perfeccionismo não mais impede. Então, tudo isso eu coloquei lá naquele artigo ali, eu li como está lá. Né? Então, é bem interessante tudo isso, né? A gente saber que o nosso emocional, ele vai, com certeza, influenciar no nosso físico. Tá? E a gente precisa entender isso. Né? Precisa entender que todas essas situações, elas são iniciadas naquele pensamento. É como eu disse, não é a emoção que inicia e que vai gerar o pensamento, é o pensamento que gera a emoção. Né? Mas aí no sentido reflexivo. Pode pegar no contrapé? Um estudo... Tu chamou aí, Felipe? Posso te pegar no contrapé? Não, manda ver. Deixa eu te perguntar, Edson, tu lembra de algum grande exemplo que vem assim na tua mente sobre o tema da nossa aula de hoje? Pode ser pessoal, de algum aluno, de alguém assim que tu ouviu falar ou que tu leu, que começou, né, nesse sentido assim de uma coisa afetar a outra e depois que ela arrumou um pilar, o outro, não magicamente, mas a gente entende, né, a relação, mas a partir que ele mudou o resto começou a engrenar na vida. Sim, perfeito. Vou citar um exemplo meu. Tá? Vou citar um exemplo meu que nada melhor do que a gente colocar em prática aquilo que a gente acredita. Né? Eu nunca fui... nunca pensei na vida, antigamente, assim, que eu ia ser escritor. Tá? Eu tenho 3 livros publicados já. Um é o Avalanche. Deixa eu mostrar aqui. Estão aqui atrás. Estão aqui atrás, mas o meu primeiro livro foi esse aqui.
Magnésio. Isso. O Príncipe dos Minerais. Que legal. É um livro de 80 páginas. Tá? Aí o meu segundo, um ano depois, eu escrevi esse aqui. Vitamina D. Isso. O A rei. Brilhante Luz da Vida. Esse aqui já tem 131 páginas. Né? E o ano passado eu lancei esse. Então sempre vai ser Em avalanches de abundância. Olha só que legal. Exatamente. E esse aqui já tem 233 páginas. Olha então, aí. realmente foi algo impressionante. Quando aconteceu a ideia, o pensamento de criar alguma coisa em relação, por exemplo, ao magnésio, que eu comecei a estudar sobre magnésio, né? Na verdade, foi eu fui no âmago de estudar a célula cancerígena. Essa era a minha ideia, né? Estudar a célula cancerígena. Mas nada, eu não havia pensado em absolutamente nada em relação a ser escritor. Né? Apenas era um professor de educação física, né? A minha formação depois disso era fisiologia, que eu fui mais para uma fisiologia ortomolecular depois, né? E depois gerontologia, que eu trabalho aí há quase 20 anos com idosos, né? Então, mas a ideia era fazer com que eu pudesse saber um pouco da estrutura da célula cancerígena, como ela funciona, etc, etc, etc. E aí, então, eu comecei a ler muitos artigos científicos em relação ao câncer, né? E aí, muitos artigos citavam magnésio, o mineral. Isso me chamou muita atenção. Então, eu comecei a ter essa proposta de começar a estudar o magnésio. Por quê? Porque em 2013, eu fui diagnosticado com um problema cardíaco. Eu estava jogando futebol, inclusive, o César jogava junto conosco, né? Eu estava jogando futebol e eu tive uma sensação de vertigem muito forte, assim. Tive que parar de jogar, sair da quadra e me sentei. Aquilo começou, eu me acalmei e tal, tranquilo. Tentei voltar, não consegui, né? E aí fui para casa. E foi diagnosticado a partir disso um flutter atrial, que é uma descompensação do ventrículo e do átrio. A questão toda que não dá para explicar aqui, que é muito, muito complexo, né? Mas é só para saber que a questão de fluxo sanguíneo no coração, etc. Cara, eu era um atleta e eu fiquei pensando assim, poxa, como é que eu posso ter isso sendo atleta, cara? A frase poderia ser simplesmente... Não pode. Pô, justo comigo. Pois é, não dá. Bom, eu fiz um procedimento no hospital, fiquei 9 dias hospitalizado, fiz um procedimento que regulou o processo. Em 2014, isso mesmo, um ano depois, também jogando futebol, tive a mesma vertigem. Puxa. Eu pensei, voltou aquele processo lá, aquele problema. E dito e feito, no outro dia eu já fui fazer paguei lá particular um eletrocardiograma e levei para o hospital lá em Porto Alegre, na Santa Casa, né? Direto lá para Santa Casa, eu fui direto lá com o eletrocardiograma e com uma malinha com roupa, porque eu sabia que eu ia ficar. Exatamente, fiquei lá, né? Constataram de novo o flutter atrial, etc. Fiquei os 9 dias lá, fizeram o procedimento, melhorei. Nesse mesmo ano,
Na primeira vez, durante 3 meses, eu usei medicamento, depois não usei mais. Nessa vez, o médico disse para mim assim, tu vai ter que usar esse medicamento pro resto da tua vida. Não deu 2 meses ali, Felipe, eu fui diagnosticado com problema de próstata. A gente não fala US. Foi sorteado? Sim. Uma hipertrofia da próstata. E aí me veio aquele pensamento de novo, poxa vida, atleta, com 2 problemas, médico deu remédio pro resto da vida. O resto da minha vida tem que tomar 2 tipos de remédio. Eu tinha aí 40 e poucos anos. Não dá, cara. Aí eu disse, poxa vida. E aí, então, quando eu comecei a estudar sobre o magnésio, eu vi que ele identificava-se em relação ao gerenciamento na questão cardíaca e prostática. E isso me deixou muito tranquilo que eu fui estudando. E eu pensei uma coisa, olha o pensamento ali, ó. Eu pensei, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera um sentimento, o sentimento gera um comportamento, comportamento gera uma atitude, atitude gera o resultado. Eu pensei, eu vou usar magnésio em vez dos remédios. Cara, eu quero dizer para essa live, para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devem tomar remédio. Isso tudo, quem sabe sobre isso é o médico, né? Mas como eu tinha o estudo, né, o estudo de fisiologia, né, e estava muito impregnado nessa questão especificamente, durante 6 meses, olha só, durante 6 meses eu fiz um processo comigo mesmo. Eu fui minha cobaia. Durante 6 meses eu fiz uso do magnésio em suplemento, né? Suplementei magnésio numa quantidade X que eu lia e estudava em vários artigos, né? E não utilizei os remédios que os médicos tinham me dado, tá? Eu não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, por favor, isso aconteceu comigo, tá? Agora, durante 6 meses eu não tomei os 2 remédios que eu tinha que tomar, mas eu suplementei em magnésio. Qual foi o resultado disso? A minha pressão arterial normalizou e eu não tive mais problemas com próstata. A minha próstata ficou no tamanho normal. Ela não hipertrofiou, né? Então, sem medicação, mas suplementando em magnésio, eu tive a ideia de que isso, então, fosse realmente algo muito positivo, né? Aí, quando eu falei para minha esposa, então, ela ficou maluca comigo, né? Ela disse, onde é que se viu? Não, mas ela disse assim, mas tu foi no médico? Eu disse assim, não fui no médico, mas eu tinha a ciência do meu lado. Interessante isso, né? Eu tinha ciência. Então, nesse momento, eu tive o pensamento que me levou a um processo emocional muito forte. Eu vou vencer, vou fazer, vou resolver isso aqui. Yes. E o resultado foi, né? O resultado foi que isso me ajudou e muito a não ter mais aquela enfermidade. É óbvio, claro que se eu não tomar o magnésio por um bom tempo, não tomar magnésio, esses problemas eles vão aparecer de volta, né? Então eu preciso suplementá-los, eu preciso fazer como que eu digo que não é tratamento, eu digo que é um treinamento. Porque tratamento ele tem início, meio e fim. O treinamento não tem fim, né? O treinamento ele é sempre, ele vai te impulsionar sempre a buscar o que é melhor. Por isso que eu fui para o lado da fisiologia ortomolecular, que trabalha muito com a questão dos suplementos, né? E hoje eu me considero, por isso que eu lancei o livro. E eu pensei assim, eu tenho que colocar essas informações para as pessoas saberem. Então, foi um dos motivos que eu lancei o primeiro livro e depois, então, comecei
a estudar sobre a vitamina D, né, que ela tem muita relação com a osteoporose também, com os problemas, os processos cardíacos, né? Então foi por esse motivo. Né? Então, analisando isso, realmente foi o processo todo levou ao resultado do livro. O resultado do livro iniciou lá no pensamento, né? De que um dia, com essa proposta de substituir, essa é uma palavra interessante que a gente vai trabalhar durante a semana, substituir, né? Porque tem coisas que a gente não consegue terminar com ela, mas a gente consegue substituir por algo que vai nos fazer melhor, né? Então, eu vejo como isso, esses que a gente tem, por exemplo, padrões emocionais. Como eu estava falando, eles passam por uma mudança de crença, mudança de pensamento. Eu não tenho possibilidade de ser um escritor porque eu nunca escrevi. Puxa vida, por que não? Isso é uma crença que eu tinha, que foi colocado por uma pessoa, né? Você, por exemplo, muitas crianças que escutam aquelas várias frases, né? Aquelas frases horrendas, né? Você não é preparado para isso. O meu pai, por exemplo, era uma pessoa boníssima, mas ele tinha uma questão, por exemplo, de quando ele fazia as coisas assim, não chamar a gente para participar daquele processo. Por exemplo, ele ia consertar o carro, vamos supor, né? Ele não chamava a gente para... E isso é um padrão que eu tive, é uma crença que se construiu comigo. Mas eu mudei isso. Modifiquei isso, tanto que a minha neta, por exemplo, eu chamo ela para participar de tudo que eu faço. Bah, que legal. Claro, porque ela me pergunta assim, vô, por que isso? Ela está com 3 anos, né? Daqui a um pouquinho vai começar. Já começou, tá? Os porquês. E eu adoro que ela pergunte o porquê, cara. Eu adoro. Tem muita gente que me diz, eu não aguento esses porquês. Eu adoro que ela pergunte e eu respondo todos eles. E ela está perguntando pouco até por enquanto, mas ela pergunta. E eu quero responder todos os porquês, mas eu não quero responder só na fala. Eu quero mostrar por ela por que é isso, por que é aquilo. Isso são coisas importantes, né? É verdade. As mudanças de padrões que a gente tem emocionais, elas têm que passar pela mudança dessas crenças e esses padrões de pensamento que a gente alimenta, sabe quando? Desde que a gente existiu. É verdade. E tu sabe que tu falando isso daí é muito maluco, mas vem assim, ó, muito na minha cabeça e talvez faça sentido para ti também, mas a questão própria da tua neta, né? Vamos imaginar que exista um grau de conexão, tá? Não sei se existe isso. É só o que eu tô recebendo agora, tá? Mas se tem um grau de conexão, quem é que será que está mais perto do Criador? Será que é tu? Será que sou eu? Ou será que é uma criança de 2, 3 anos? Né? Jesus falou, né? O céu é das crianças. Portanto, não tem, a resposta já está aí, né? Então, imagina, olha a bênção que a gente tem, assim, ó, de trocar aquilo que talvez a gente ou experienciou ou presenciou de, não faz isso, não aquilo outro, de pegar e chegar do lado de uma criança e dizer assim, vem cá que o vô vai te mostrar, o pai vai te mostrar como que é. Mas e outra coisa, como é que tu pensou que a gente pode fazer isso? Porque daí pode vir muita coisa também, né? Porque além de estimular respondendo os porquês e mostrando os porquês, a gente também gera essa possibilidade na criança dela expressar aquilo que ela tem dentro dela. Porque eu tenho para mim que talvez a gente venha sem a capacidade plena de falar essa língua da qual nós estamos falando agora, para não assustar quem está aqui já há mais tempo anestesiado.
Mas a gente tem, quando pequeno, a gente está muito conectado, né? Com o divino, com tudo que é importante, e a gente, eu digo por mim, a gente é burro, a gente se afasta daquilo que é importante, aquilo, né, que é a presença de Deus, e a gente, em certo momento da vida, que a gente dá o estalo de novo e volta a ter, então, essa relação de mais intimidade, de mais procura e de mais interação, né? Porque, querendo ou não, é a partir daí que as grandes coisas acontecem, né? Tanto é que foi devido a uma coisa extremamente milagrosa e, enfim, cada um tem uma explicação, mas eu encaro isso como Deus, como milagre, como algo muito, muito sensacional. Um espermatozoidezinho de não sei quanto de tamanho, vencer uma corrida lá, de 1 trilhão, entrar dentro de um óvulo e fecundar e gerar um ser humano. Então, é algo sensacional, né? As possibilidades todas que a gente tem na vida. Então, a gente, desde o começo, a gente não tem limites. Os limites, infelizmente, são aqueles que a gente deixa que coloquem em nós ou que a gente coloca de alguma forma, né? Perfeito. É bem isso que tu falou, assim. Eu vejo como algo realmente muito positivo, tá? Eu tenho para mim que a gente resumindo, assim, fazendo um resumo grande daquilo de tudo que a gente conversou até agora. Por trás de uma perda de saúde, tá, sempre existe um pensamento negativo. Alimentado por quem? Por nós mesmos. Uma realidade no nosso mundo mental, ele vai se materializar no corpo, né? Então, quando uma pessoa, eu no meu artigo lá, A Cura das Emoções, eu coloco várias situações, por exemplo, quer ver só, pedra na vesícula. A pedra na vesícula, ela pode sugerir amargura, pensamentos dolorosos, as coisas, né? No que determinar, isso pode criar de forma emocional algo tão chato, vamos dizer assim, que é uma pedra na vesícula, né? Esses dias, inclusive, umas pessoas, um colega comentou sobre isso, né? Como é ruim, etc. E aí, né? Por exemplo, outra coisa que as mulheres são muito, ficam se verificando sempre a questão das varizes, né? As varizes no emocional, ela pode representar negatividade, a resistência em remoer com emoções, sustentar, por exemplo, um trabalho que não é admirado. Impressionante a gente entrar nessa seara, assim, sabe? A variz pode estar relacionada com uma pessoa entulhada de ideias, mas totalmente desencorajada para fazer as coisas. Ela pode estar relacionada com pessoas que não aceitam as condições que são impostas a ela, querendo que tudo ocorra sempre do seu jeito, né? Uma preocupação demasiada no trabalho, né? É a pessoa que sente dificuldade em manter um status. Tudo isso pode provocar varizes. Olha só que coisa interessante. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que... Parece que o corpo é conectado, né? Tu falando assim, é estranho, né? Mas ele é. Lembra aquilo, né, que a gente falou lá no início? Né? O corpo, a alma e o espírito, tudo é conectado. Né? Então, a gente tem várias coisas aqui, né? Por exemplo, a sinusite, tá? Que é aquela inflamação das vias superiores. Muito paciente. Pois é. Sabe que ela pode ter relação com uma irritação com alguém muito próximo de ti? Eu soube e me curei. Pois é, olha aí. Né? É que tu acaba indo para o lado do perdão,
de algo que vai fazer com que isso... tudo isso pode começar... deixa eu ver uma outra coisa assim, ó. Problemas renais. Tá? Pessoas que têm problemas renais. Ela pode ter uma relação íntima com sensibilidade a críticas. Tá? Algum desapontamento, mágoas acumuladas, diminuição da percepção protetiva, né? Uma separação, por exemplo, né? Que geralmente acaba desenvolvendo um cálculo renal ou algo parecido. Isso é muito, muito comum quando a gente vai conversar na área psicossomática, isso se chama psicossomatia, né? Quando a gente vai, eu também trabalho com essa área em relação dentro do processo de lidar com a pessoa no seu inteiro, né? Então, tudo isso, quando a gente faz essa relação, por exemplo, outra coisa, reumatismo, que quando a gente trabalha com os idosos, eles começam a comentar isso. E quando a gente vai atender essas pessoas, né, a gente vai entendendo, por exemplo, o reumatismo, que afeta as articulações, os ossos, músculos, ela significa, ou ela pode significar uma falta de amor, ela pode significar um ressentimento muito forte, uma amargura crônica, que é aquela que vai se criando com o tempo, né? Ou até mesmo uma vingança, né? Ela é uma pessoa vitimista, ela se sente vítima dos acontecimentos, né? Então ela precisa se libertar desse amargo, dessa culpa, né, que ela tem da própria... Ela culpa a vida pelas coisas que acontecem, né? Então, tudo isso vai, com certeza, ter relação no físico, né? Então, a queda do nosso nível de saúde, ela vai fazer parte dessa manifestação materializada por pensamentos, crenças e padrões de comportamento, que podem... E aí vem o legal. Eles podem ser alterados pelo quê? Pelo autoconhecimento diário, sobre a forma como nós vemos e sentimos a vida, e como nós a vivemos, né? Então, o autoconhecimento, que inclusive no livro eu coloco no primeiro capítulo do livro, em Avalanche de Abundância, sobre identidade, né? A nossa identidade, ela vai promover muito desse autoconhecimento, né? Isso é indispensável. Não sei se tu conhece a história dos dois lobos. Edson, não conheço. Me conta a história dos dois lobos. Pois é. A história dos dois lobos é aquela história onde existia um lobo ruim e um lobo bom. E dependendo daquilo que qual lobo vai vencer nesse processo, o lobo ruim ou o lobo bom, né? Isso foi levado a um sábio, né? E aí ele disse o seguinte: depende de você. Aí eu digo, como assim depende de mim? Depende de qual você vai alimentar mais, se é o lobo ruim ou o lobo bom. Então, dependendo disso, você vai fazer com que ele realmente, esse processo da vitória do lobo bom, do lobo ruim, depende somente de você mesmo, né? Então, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito também, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, que diz que Deus disse: não deveis temer nem tremer diante dessa multidão enorme, pois a luta não é vossa, mas de Deus. Isso o profeta que fala. Como é que eu analiso essa frase? Deus nos criou para sermos felizes nesse mundo. E mais felizes ainda no mundo que há de vir. E a felicidade, ela consiste em praticar o amor a Deus e ao próximo, com foco direto na obtenção da herança prometida por Jesus, que é a vida eterna. Ela é fundamental a gente saber que o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa total disposição para o conhecimento, elas são de suma importância para a nossa vida e realização. Por isso que o amor de Deus sempre estará conosco.
Um amor que declara que estamos livres para participarmos desse amor, principalmente através do perdão, né? Por isso que tu teve aquele processo, me curei da sinusite, claro, né? Tu percebeu que existia algo maior, né? De que ficar remoendo coisas. Não, eu preciso ficar remoendo coisas, vou perdoar, né? Porque é perdoar aqueles que nos ofenderam, nos machucaram. Eu tava bebendo veneno e esperando que o outro morresse. Claro, exatamente. É exatamente isso, né? Se um dia a gente foi rejeitado, o importante é a gente saber que Deus nos ama. Nunca nos abandona, né? Então, eu não sei se tu conhece aquele Pegadas na Areia. Né? Não conheço. Cara, tem um texto chamado Pegadas na Areia que é muito legal. Se tu for na internet colocar Pegadas na Areia, vai estar lá, né? Inclusive, o padre Antônio Maria fez uma música dessa poesia aí, que a pessoa ela está conversando com Jesus e aí nesse momento assim eles estão caminhando na praia, né? E ele percebeu que tinha os passos dele e os passos de Jesus. Motivo. E aí acontece que no momento só aparece um par de passos, não aparece mais 2 pares de passos. E ele percebe que esse par de passos aconteceu nos momentos mais difíceis da vida dele. E aí, então ele disse, puxa vida, Senhor, eu estava caminhando sozinho nos momentos mais difíceis da minha vida. Pô, você não estava junto comigo? E quando Jesus responde para ele, mas foi nesses momentos que só os meus passos apareciam, porque eu estava te carregando no colo. Show, cara. E aí que entra até o que eu havia te comentado meados da aula de hoje, na live de hoje, que aquilo que eu tenho de alguma forma dentro de mim, de talvez até ontem, até antes de ontem, hoje um pouco menos, amanhã se Deus quiser um pouco menos ainda, de me expor e de falar aquilo que toca o meu coração, de me retrair, isso daí eu tô pensando muito pequeno, eu tô pensando somente em mim e de uma forma ou de outra não deixando com que flua aquilo que talvez o que eu fui chamado e o que eu preciso desenvolver, e cada dia eu tenho mais certeza que a gente é forjado e que as oportunidades e as possibilidades são geradas para que a gente ganhe e para que a gente desenvolva as habilidades e as capacidades necessárias para cumprir e para realizar aquilo do qual nós fomos enviados, né? Para contribuir com a nossa vida, para contribuir com a vida da nossa família, para contribuir com a vida de um amigo, de um vizinho, né? E a partir disso daí cumprir algo porque Deus, ele está dentro de cada um de nós, né? Nós somos uma centelha dele, né? Ele está dentro de cada um de nós. E eu tenho certeza que ele, apesar de algumas pessoas fazerem algumas coisas não boas, ele também está lá dentro. Mas ele é tão bom que ele permite que cada um tome a decisão que julgue ser a melhor, né? Mas igual ele está ali, né? Para carregar no colo, se for necessário, para dar a mão, para levar junto. Isso é sensacional. Tu sabe, Felipe, assim, uma coisa interessante, e gosto de citar a Bíblia porque a gente tem o costume de lê-la todo dia. Então, em Romanos capítulo 12, São Paulo declara que o nosso amor ele precisa ser sincero e não fingido, né? Que a gente deve detestar o mal, apegarmos-nos ao bem, amarmos-nos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Diz que a gente tem que ser zeloso no cuidado, fervoroso no espírito, servir ao Senhor, alegrar-nos com a esperança, ser pacientes na tribulação, perseverar na oração, né? Mostrar-nos solidários com as pessoas que precisam, prosseguir firmes na hospitalidade,
abençoar as pessoas que não gostam de nós, né? Não amaldiçoar, mas abençoar. Olha só, né? Jesus mesmo falou sobre isso também, né? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, manter um bom entendimento entre com as pessoas que a gente convive, não ser ambicioso, mas a gente se acomodar às coisas humildes, não nos considerarmos sábios aos próprios olhos, né? O orgulho, né? Não pagar ninguém mal com o mal, né? Mas empenhar-se em fazer o bem diante de todos, né? Na medida do possível, e enquanto depender de nós, vivermos em paz com todos, né? Não precisar se vingar de ninguém, mas ceder o passo a quem é próprio, que é Deus mesmo. Só Ele pode, né? Perfeito. Né? Porque está escrito biblicamente, né, que a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor, né? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Isso aí. Né? Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, é basicamente isso que a gente tem que propor. Né? E eu, Felipe, eu acredito que a gente construiu aqui nessa noite, né, uma proposta realmente de saúde, de torná-la a maior riqueza da vida, né? Entender de que o corpo, mente e espírito, eles estão unidos. A gente precisa não apegar-se, mas precisa tornar essa verdade uma realidade na nossa vida, né? Uma pessoa que só pensa no físico, mas não pensa na mente ou no espírito, ela não vai ser saudável, né? Não terá saúde forte, produtiva e duradoura, como eu gosto de falar, né? Jesus nos deixou uma dádiva de paz, espírito de coração, e afirmou que não é preciso a gente se afligir ou ter medo das coisas. Ele sabe que uma vida saudável depende muito mais como a gente propaga a paz, como a gente desenvolve o amor entre nós e com nós e as pessoas que a gente vive, né? Por isso que a gente detém muito dessa alegria de viver, né? Esses tempos, estava falando com o Gustavo na internet, né, pelo WhatsApp, e por uma resposta que eu dei para ele me disse assim: puxa vida, até não sabia que tu tinha basicamente o mesmo pensamento que eu, né? E é basicamente assim mesmo, né? A gente acaba tornando a felicidade só vai ser completa quando a gente for pleno nessas 3 esferas do ser. Aonde realmente ela vai ser plena quando a gente tiver um físico bom, uma mente produtiva, né? E um espírito realmente forte, né? E que vai ter este poder de fazermos com que a nossa saúde realmente ela gere vida na gente. Sintonizar em coisa boa, né, Edson? E deixa eu te pedir, deixar um recado final aí para o pessoal que está nos assistindo. E qual o primeiro passo aí a tomar? Alguém que saia da live, saia da aula hoje, ou que vá nos assistir futuramente, daqui a 1 dia, 2 dias, 10 dias, não sei quando no futuro. O que a pessoa pode sair daqui e, se ela colocar em prática o primeiro passinho, já vai estar indo em direção a algo bom, algo diferenciado. Como eu disse, tudo inicia no pensamento. Inicia no pensamento. Então, o pensamento ele não pode ser somente positivo. Ele tem que ser um pensamento produtivo. Ele tem que ser algo que vá te levar a alguma coisa. Daqueles 50 mil pensamentos que eu comentei, e que apenas 5%, isso é uma média. Então tem pessoas que têm realmente
pensamentos ruins praticamente todo dia, sei lá, né? Todo momento, desses 50 mil, pode ser apenas 1%. Né? Então, pessoas podem ter mais do que isso, 10% de pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos que vão te levar a alguma coisa. Então, todo pensamento ele é gerado com uma força muito poderosa. Né? Se eu, é aquilo que Henry Ford falou, se eu penso que posso ou penso que não posso, da mesma forma, eu estou certo. É impressionante isso. Né? Fazer com que toda a minha busca por aquilo que eu almejo, que é a felicidade, e por fim, a felicidade eterna, que nós caminhamos para lá, fazer com que tudo, agora a gente sabe que tudo inicia no pensamento, né? E é esse pensamento que vai gerar a emoção, e essa emoção que vai gerar o comportamento, e é esse comportamento que vai gerar uma atitude, e é essa atitude que vai gerar um resultado. Portanto, né, o nosso resultado está lá no pensamento, mas o pensamento é gerado no ambiente. Então, se a gente quer realmente construir um corpo físico, mental, espiritual de alto nível, a gente tem que ter aquilo que a gente estava comentando agora no final, que é o autoconhecimento. Saber quem realmente somos, nos conhecer. As pessoas hoje ficam muito tempo na frente do computador, na frente do celular. A caminhada, a gente caminha pouco na natureza. Vou abordar um pouco isso na nossa conversa de amanhã, né, em relação à natureza em si. Mas é isso aí, né? Então, transformar esses 50 mil pensamentos em, quem sabe, da gente mudar essa regra aí, quem sabe a gente ter só 5% de pensamentos negativos, né? E 95% de pensamentos positivos. Então, e pensamento é aquilo, né? Ele vem. Então, mas eu saber criar o processo de cessar esse pensamento negativo e substituí-lo. Essa palavra é importante. Substituí-lo por um pensamento positivo, construtivo. Né? Porque o pensamento negativo ele vem, a ciência está nos dizendo que 5% são positivos. Então, a gente sabe que 95% dos nossos pensamentos são negativos, porém, e aí é que está a grandiosidade, porém, a gente pode substituí-los. Então, não quer dizer que 95% são negativos, que eles vão se tornar tudo na nossa vida. Mas eu posso substituí-los. Eu posso criar, depois das nossas crenças, de transformar essas crenças negativas em crenças positivas. Então, eu vejo como assim, eu quero um resultado realmente positivo, eu tenho que mudar o meu ambiente onde eu vivo, eu tenho que mudar essas estruturas para que o meu pensamento me leve a resultados realmente bem construtivos, que é o que a gente precisa, uma saúde forte, produtiva e duradoura. É isso aí, pessoal. Então, leia bons livros, faça bons exercícios, escutem bons conteúdos na internet, como esse, por exemplo. Quero agradecer a todos que de alguma forma interagiram conosco nesse momento. Quero agradecer a ti, Edson, também pela disponibilidade, por esse momento tão legal, tão bacana, tão construtivo. Eu tenho certeza que isso é só o começo de algo muito grande que está vindo por aí. E eu tenho certeza que tem algo a mais. Não te cortando, desculpa te cortar, mas é que eu preciso falar isso. Tu, principalmente, aliás, eu conheci teu irmão no jogo de futebol, agora o outro teu irmão, acho que é o mais velho, não sei se eu não sabia que vocês eram 3. Uma gangue. Eu pensei que eram só 2, né? Mas assim, eu fico realmente muito feliz
de tu ter me proporcionado isso. Tá? Eu gostaria de te agradecer, não ao Felipe Soares, mas agradecer a pessoa, né? Porque realmente isso me cativou de uma forma que nem o Pequeno Príncipe, né? Me cative, né? Precisa cativar. E tu foi uma pessoa que fez isso. Né? Eu realmente te agradeço por isso, né? Agradeço ao Gustavo também, porque nós não sabíamos. Naquele dia que eu te conheci lá na academia, jamais eu imaginava que isso podia acontecer. E eu concordo contigo. É início de algo muito produtivo, muito grande, que vai vir por aí. Grandes coisas. Cortado, mas... Não, que isso, tamo junto sempre. Que legal, muito obrigado. Amanhã a gente se vê, hein? Amanhã nesse mesmo... Amanhã, 8 horas, a gente tá aí de novo. Canal, a gente tá aí. Quem não acompanhou, pessoal, vou mandar e-mail para cada um com o link da transmissão, vocês vão poder acompanhar. Não sei até quando vai ficar essas lives disponíveis, aí, então corre lá e assiste. Fica um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao Ox, ao Edson, a esse momento tão legal e tão bacana. Uma boa noite para todos vocês. Valeu. Boa noite. Boa noite.